Meu irmão, 4 anos e meio, nas drogas, cocaína, o álcool, maconha. Qual o momento que você considera ter sido o fundo do poço? Porque esse fundo do poço, ele tem uma vantagem. Quando a gente bate no fundo do poço, só tem uma direção agora, é para cima. Então talvez você esteja até nos vendo e um pouco desacreditado, né? Você não está acreditando em você mesmo. Você dizendo, para mim não tem mais jeito, eu cheguei no fundo do poço. Olha, gente, às vezes o fundo do poço é o final da queda. Às vezes não, é o fim da queda. Bateu. Agora só tem uma direção, para cima. E qualquer milímetro, e olha que eu já fui mecânico de manutenção, vou dizer até um 1/10 de milímetro é para cima. E é vitória. Então talvez o programa de hoje esteja sendo para você um 1/10 de milímetro na sua recuperação. Mas já é para cima. Você estava em queda livre, pum, bateu no fundo do poço. Então agora só tem uma direção, para cima. Se você está vivendo o seu fundo do poço, está na hora de começar a mudar a direção da tua vida. Como é que foi para você, meu irmão? O fundo do poço. Hoje eu trabalho com recuperação e a gente sabe que existem vários níveis de fundo de poço, né? Tem aqueles que tiveram que passar pela cadeia, pela cicatriz das marcas do corpo, do crime e outras situações de perdas. E para mim, eu acredito que o ponto crucial foi quando eu pedi o desejo de voltar para casa. Perdeu o desejo? Eu não tinha vontade de voltar para casa, sabe? E aquilo ali me doía muito, porque embora tem todos os problemas de família e toda a dificuldade que eu já tive com meu pai, essas coisas todas, mas assim, era uma família sadia, tranquila, tinha uma estrutura familiar. E é tanto que o fundo do poço aconteceu aí, porque teve um dia que eu passei o dia inteiro fora de casa, e eu passei num lugar estratégico, e aí ninguém nunca tinha me oferecido ajuda, mas alguém me encontrou nesse dia, que era um senhor que tinha um ministério de música da Renovação Carismática lá na paróquia, perto de onde eu moro, e ele me fez um convite para ir num grupo de oração da Renovação Carismática à noite. Caiu bem na hora para você? Eu falei, uai, igreja tal, Catinha. Falei, vou arrumar uma namorada hoje. E eu fui no grupo de oração, no grau, com o intuito de encontrar os meninos na porta da igreja para ver se agarrava alguém. E só que eu não sabia que Deus tinha armado uma cilada de amor para mim. Cheguei lá, todo mundo louvando, feliz, dentro da igreja, não tinha ninguém na porta. E eu tive que entrar, e entrei, sentei nos últimos bancos, e havia uma senhora ministra da Eucaristia, que expôs o Santíssimo, e falou assim, nesse momento, olhe para Jesus de Nazaré e tal, e começou a cantar Ninguém Te Ama Como Eu. E naquela noite, Jesus olhou para mim como ninguém nunca tinha olhado. Nunca, nunca. Não tem mãe, não tem pai, não tem esposa, não tem mulher, não tem ninguém que nunca me olhou, que chegou a olhar aos pés daquele olhar que penetrou. E aí eu fiquei doido, porque eu não sabia se eu fechava o olho, se eu participava da oração, se eu chorava. E aí eu escutei uma voz do meu lado dizendo assim, eu estava esperando você chegar aqui. E parece coisa de cinema, né? E todos os encontros pessoais com Jesus parece uma história de cinema, parece uma história de amor, né? Um love story. E olhei de lado, não tinha ninguém. Aí do outro lado a voz dizia, se o seu pai nunca te amou, se sua mãe nunca te amou, eu te amei. Eu olhei e falei, essa voz é de homem. Tinha uma senhorinha lá, né? Eu falei, não é a senhora que tem esse vozeirão, alguma coisa está acontecendo. E ali eu pirei o cabeção. E eu levantei e eu não sabia se chorava, o que eu fazia, trombei no banco, todo mundo olhou. E eu voltei para casa, e na primeira noite eu não saí, na segunda eu não saí, e eu tinha pôsteres e coisas que ninguém tinha, que eu colecionava, e me deu vontade de rasgar aquelas roupas, de arrancar as coisas, e eu entrei meio que numa depressão. E eu fiquei mais ou menos uns 4 meses meio que sem sair de casa, mas eu nem tinha me convertido de verdade, nem conseguia fazer mais do que eu fazia antes. Nós chamamos isso de a tristeza da Bíblia. Essa é uma tristeza boa. Existe a tristeza ruim, aquela tristeza causada quando você está cometendo o pecado. Agora, existe uma tristeza boa também, que é aquela tristeza que você sente, e é como você chega em casa e você tem vontade de comer uma coisa, não sei o que é. Já aconteceu isso com você? Chegava, você abre armário, você abre geladeira, a panela, com vontade de comer uma coisa, mas não sei o que é. Todo mundo já usou essa frase. Muitas vezes, nesse momento, eu estou com saudade de alguém e eu não sei quem é. E é uma tristeza que bate na gente, mas é a tristeza bíblica. Essa tristeza Deus faz acontecer no nosso coração, porque é uma ausência, é uma falta tão grande que a gente sente de Deus, que a gente fica sem chão. E muitas pessoas nessa hora não sabem dar nome. Eu estou dando um nome para você agora, porque talvez você esteja passando por essa tristeza.
Uma tristeza que você não sabe de onde que vem. Mas você pode ligar, pô, mas eu não estou fazendo mais nada de errado, tudo que eu tinha que feito errado, já fiz, no momento, por que eu estou triste agora? Você está triste agora? Porque tem um lugar no seu coração, aí na sua alma, que precisa ser preenchido. E você está com saudade disso, é de Deus. E aí, como é que você fez? Naquela noite preencheu. Preencheu. Naquela noite preencheu, e por isso que a vantagem da pessoa parar antes de se tornar o dependente químico, não só psíquico do tapa-buraco que a gente chama quando vai dar palestra, mas da fissura da carne, é que naquela noite eu perdi o desejo de querer procurar de novo. Eu nunca mais usei droga a partir daquela noite. E a vantagem que me ajudou é que eu ainda não tinha essa fissura do dependente químico que já está atolado até na tampa. E diante dessa situação toda, por uns 4 meses eu ainda bebi, mas nem cigarro comum, nunca mais, acabou com tudo naquela noite, aquele olhar. E aí esse mesmo senhor que trabalhava com o Ministério de Música me chamou para final de semana aí dar minha palestra e dar meu testemunho do que eu era. Eu não era nem convertido direito, mas já estava contando para os outros que eu já não usava mais. E aí comecei a fazer um trabalho na FEBEM, depois comecei a fazer um trabalho na cadeia, e aí me inseri nesse Ministério de Música na intercessão. É tanto que eu tenho 14 anos de conversão, 13,5 de pregação, porque com 6 meses eu já caí na missão e nunca mais parei. Depois eu me tornei coordenador desse grupo de oração no qual eu converti. Que maravilha, a nossa história é mais ou menos igual, porque eu em 83 entrei num grupo de oração drogado, tive uma trombada enorme com Deus, e depois de um tempo era o coordenador daquele grupo. Interessante, isso é maravilhoso isso. E aí começou a minha história ali, eu indo de um lugar para outro, dando palestra na escola, sempre trabalhei, até hoje a gente faz isso, palestra em empresa, palestra na escola, trabalho na cadeia, na FEBEM e tal, essa parceria com o judiciário, E aí, aquilo foi crescendo, e logo eu já descobri o meu ministério da pregação, e comecei a ser formado naquilo, e depois me tornei fundador de um grupo de oração, coordenador de 2 grupos de oração, depois fui coordenador da Secretaria Pedro, pela renovação de pregação, me tornei membro do Conselho da Renovação da Diocese, e depois, agora, né, que tem 6 anos que eu casei, me tornamos coordenador da Secretaria de Casais da Renovação. E aí a história de 13 anos e meio de ministério, bonita. Agora em outubro faz 14 anos de missão, de pregação a partir daquilo. E daqui a pouco, opa, oi, o que está acontecendo aqui, Jesus amado? Aí, era o microfone do tipo que entrou, acabou de entrar na geladeira, a gente não pode falar, daqui a pouco ele vai sair. Gente, isso aí é a caminhada que todos nós podemos fazer. Uma vez que Deus chama, não tem limite. Quando o mundo está nos prejudicando, nos levando, acabando com a gente tem um limite. E o limite é quando a gente bate, realmente no fundo do poço, a gente não pede ajuda, se ninguém nos oferece, é complicado. Aí o limite é realmente o fim da vida. O salário do pecado é a morte. Então aí para. Agora, quando a gente entrega a vida para Deus, daqui a pouco a gente continua, porque tem a comunidade que ele era chamado a fundar.